presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão, submeta à Câmara para aprovação a ata da 13ª sessão ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Em discussão, em votação, aprovada a ata. Leitura de expediente. Não há, Excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processos. Não há. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registros. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Eu solicito inclusão em pauta do processo 6946-2014, uma representação com cautelar. Ok. Devolução com processo, dos processos com pedido de vista. Não há. Tem o processo 8118-2009, conselheiro substituto João Luiz Louvati. Eu faço devolução com o voto. Ok. Leitura de acordos, apreciação de cautelares. Com a palavra o conselheiro Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Luciano Vieira, Ministério Público de Contas, senhoras e senhores. Processo TC 6946-2014 é uma representação município de São Gabriel da Palha, referente a contrato 72-2013 e 74-2014. O relatório. Trata os presentes áudios expediente protocolado pela Sociedade Empresária Vanestur Turismo Limitada, EPP, autuado como representação comunicando possíveis irregularidades na rescisão do contrato 72-2013, firmado com a representante e posterior celebração de contrato emergencial antieconômico com a empresa Transigor Transporte Turismo Limitada, contrato 74-2014, cujo objeto é o transporte de munícipes para tratamento médico na cidade de Vitória. Em razão disso, requeriu a realização de uma auditoria na Prefeitura de São Gabriel da Palha, bem como fosse tornada nula a rescisão do contrato, determinando-se a suspensão da contratação emergencial celebrada com a empresa Transigor e ainda o pagamento imediato dos serviços prestados pela representante. Chegando a representação ao meu conhecimento, detei a notificação do prefeito municipal, senhor Henrique Zanotelli de Vargas, por meio da decisão monocrática preliminar 1198-2014, para prestar os esclarecimentos necessários quanto à representação ora tratada. Atendendo a determinação deste tribunal, o notificado apresentou esclarecimentos e justificativa. Analisando a questão, com base nos elementos até então existentes nos autos, proferiu voto por indeferimento da medida cautelar pleiteada, unicamente em razão de se tratar de serviços essenciais de transporte de doentes, cuja paralisação possivelmente traria prejuízos maiores ao interesse público. Não obstante, determinei a remessa dos autos para instrução do feito, especificamente quanto à razoabilidade dos valores envolvidos na contratação, que foi acatado pela decisão plenária TC 6255-2014. Em sequência, os autos foram encaminhados para o núcleo de cautelares que, por meio de manifestação, da manifestação técnica preliminar 585-2014, concluiu que os autos deveriam ser encaminhados à Secretaria de Controle Externo, competente para que, por meio dos procedimentos de fiscalização, 1. Apurasse o preço de mercado dos insumos contratados. 2. Indicasse, caso existisse sobrepreço, o valor a ser restituído ao erário. 3. Aferisse a vantajosidade da adesão à ata de registro de preços, sugestões, essa por mim acatadas, conforme despacho de folha 1182. A fiscalização em questão foi objeto de plano de fiscalização
23/2015, que culminou com a elaboração do relatório de inspeção RAD 2.2015, que concluiu pela existência das seguintes irregularidades. 1. Sobrepreço no contrato 74/2014 para transporte de pacientes do município de São Gabriel da Palha para atendimento médico das clínicas e hospitais da região metropolitana de Vitória e superfaturamento dos pagamentos pelos serviços prestados. 2. Rescisão irregular do contrato 72/2013 promovido pela Prefeitura Municipal de São Gabriel, inexistente dos motivos determinantes. Em razão dos indícios de irregularidade apontados, a Instrução Técnica Inicial ITI 388/2015 foi encaminhada com a proposta de concessão da medida cautelar, conversão dos autos em tomada de conta especial e pela citação dos responsáveis. É o relatório. Decido. Fundamentação. 2.1. Da conversão do procedimento em tomada de conta especial e da citação. Estão de acordo com a proposição da área técnica, voto pela citação dos responsáveis apontados pelas irregularidades constantes dos itens 5.1.1.1 e 5.1.1.2 do relatório de auditoria nos termos explicitados no dispositivo do presente voto. No entanto, com relação à conversão do processo em tomada de conta especial, deixo de acatá-la no presente momento para apreciar a questão após a efetivação do contraditório. Conclusão. Pelo exposto, acompanhando parcialmente o entendimento da área técnica, voto pela concessão de medida cautelar para que seja determinada 1. A suspensão dos futuros pagamentos do contrato 74/2014 acima do limite aceitável. 3.12 para micro-ônibus, R$ 3,12 para micro-ônibus, 3.32 para ônibus, tendo em vista os cálculos constantes da RAD 2/2015. 2. A abstenção de prorrogação do contrato 74/2014 e a imediata realização de licitação para contratação dos serviços. Nos termos do artigo 157, 2 e 3 do Regimento, Resolução 261/2013, voto pela citação dos senhores abaixo indicados. 1. Henrique Zanotelli, prefeito municipal. Everaldo Pesce, secretário municipal de saúde. 3. Maria Adriana Vieira Queiroz, fiscal do contrato. 4. Transvigor Transporte e Turismo, empresa contratada. Conceda a todos os responsáveis aqui listados prazo de 30 dias para apresentar as justificativas que julgarem pertinentes, individual ou coletivamente, visando subsidiar os indicativos de irregularidades e o ressarcimento apontados no relatório de fiscalização RA de 2015, cuja cópia deverá ser encaminhada juntamente com o respectivo termo de citação, bem como seja também encaminhada cópia da Instrução Técnica Inicial ITI 388/2015, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Com relação à conversão do processo de tomada de conta especial, deixe de acatar no presente momento, para apreciar a questão após a efetivação do contraditório. Seja dada ciência ao representante da decisão aqui proferida nos termos do artigo 37 da Resolução TC 261/2013. É como voto, senhor presidente. Palavra com Vossa Excelência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Voto conselheiro Abudib. Acompanho, Excelência. Também acompanho. Conselheiro Zé Antônio Pimentel relatou o processo 6946/2014. Conceder medida cautelar, abster-se de prorrogar o contrato, citação 30 dias, deixar de converter em TCE. Passamos à leitura e apreciação de acordos e pareceres. Com a palavra o conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Acórdão TC 315/2015, processo TC 2838/2012, prestação de contas anual, referente ao exercício 2011, da Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari. Contas regulares com ressalva, quitação, determinação, caminhar aos autos Secretaria-Geral de Controle Externo e arquivamento. Acordo TC 314/2015, processo TC 236/2014,
representação em face da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Procedência, multa, determinação, arquivamento. E é só. A palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Acordo TC 316-2015, processo TC 3392-2013, Fundo Municipal de Saúde e Atílio Vivaco, prestação de contas anuais, exercício 2012, regular quitação arquivar. Acordo TC 317-2015, processo TC 2639-2014, Fundo Municipal de Saúde DEPI-UMA, prestação de contas anual, exercício 2013. Regular quitação arquivar. Somente, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Parecer prévio TC 013-2015, processo TC 3086-2013. Prefeitura Municipal de Águia Branca, prestação de contas anual, exercício 2012. Parecer prévio pela aprovação, arquivamento. Vamos à fase de julgamento do processo em pauta. Conselheiro José Antônio Pimentel, processo 2219. Passa a palavra a Vossa Excelência por pedido de defesa oral. Processo 2219. Ok. Processo 2219-2012, prestação municipal de Ponto Belo, a prestação de contas anual, exercício de 2011. O relatório. Trata-se de prestação de contas anual do município de Ponto Belo, referente ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade do senhor Jaime São de Oliveira Júnior. Após os trâmites regulares e após a análise das justificativas apresentadas, a área técnica opinou pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas em razão das seguintes irregularidades: superestimação do orçamento verificado através dos dados da execução orçamentária. O som não está bom. Notas explicativas não apresentam esclarecimento suficiente para justificar os registros referentes à compensação dos valores do INSS. O Ministério Público de Contas, através do parecer PPJC 730/2014, da lavra do procurador Dr. Heron, caso Gondim, opinou também pela rejeição das presentes contas na forma proposta pelo corpo técnico, subscrevendo em toto a conclusão da IPC 6157/2013. É o relatório. Palavra com Vossa Excelência, senhor presidente. Solicito o pregão. Está presente o senhor Marcos Coutinho, representante do senhor Jaime Santos Oliveira Júnior. Por favor. Excelentíssimo senhor conselheiro presidente, excelentíssimo senhor conselheiro relator, demais conselheiros, cumprimento também o Ministério Público de Contas, na pessoa de seu ilustre representante. É um prazer, mais uma vez, estar presente a essa corte, que tem se destacado por suas acertadas decisões, pelas exímias considerações e reconsiderações de tudo aquilo que for prudente, necessário e que for de bom trato para a administração pública e para a população das nossas cidades. Eu venho de uma cidade muito pequena, já relatei em outra oportunidade a realidade de Ponto Belo, um município de cerca de 6.000, 7.000 habitantes, segundo o último censo, de escusas receitas, mas não é exatamente sobre essa realidade que nós vamos versar, mas especificamente sobre duas
questões que foram colocadas no relatório referente à prestação de contas anual do exercício 2011 são duas ressalvas colocadas pela análise técnica, que seriam superestimativa de orçamento, e sobre isso nós temos que analisar mais detidamente a realidade e por que não deve prosperar. Inicialmente porque foi previsto um orçamento de 30 milhões e 96 mil reais para o município no exercício 2011, dos quais supostamente nós não cumprimos o valor de 9 milhões, cerca de 9 milhões do orçamento que foi previsto. Mas exatamente não foi cumprido porque essa previsão versava sobre os convênios que estavam pendentes de liberação, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal, e que precisavam estar previstos também no nosso orçamento. Ocorre, porém, que estes convênios não conseguiram ser efetuados em sua integralidade da forma como deveriam ser durante o ano, por questões outras várias que não necessariamente passam pela nossa vontade. A vontade da administração, na pessoa do prefeito Jaime, seria, obviamente, concluir os convênios de forma que pudesse o orçamento de 30 milhões ser cumprido. Mas esses 9 milhões e alguma coisa a mais que não chegaram a ser cumpridos exatamente em função dos convênios sobre os quais nós não poderíamos prever que não seriam realizados, né? Até mesmo porque conforme Vossas Excelências bem sabem, esse tipo de receita não possui a mesma efetividade das demais receitas previstas. Elas dependem de outros fatores que não estão sob controle total da pessoa, do prefeito ou da equipe de finanças, né? Mas é importante destacar e salientar que essa mesma situação, ocorreu no município de Mucurici, que é vizinho, fica exatamente 4 quilômetros do município de Ponto Belo, tem uma realidade muito similar, muito parecida, e lá houve uma situação muito parecida no exercício de 2010, e este tribunal, esta corte, já se manifestou favorável naquele caso. Veja bem o que foi relatado, aspas desta corte. Os dados globais apresentados pelo município de Mucurici, relativo ao exercício de 2010, são positivos, afirmando que o que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe é a elaboração de orçamento fictício e renúncio de receitas, fatos que não se confirmam exatamente no processo em análise. O conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto se associou à manifestação do senhor conselheiro Domingo Augusto Taufner, frisando o total atendimento às normas constitucionais e legais de saúde, educação e despesa de pessoal, invocando também o princípio da eficiência. Ora, não é outra situação senão esta a presente. Todos os limites constitucionais, legais, foram cumpridos pelo município, de forma que, apenas para citar, com despesas de pessoal, cuja aplicação em relação à receita corrente líquida apurada para o exercício foi de 7 milhões, corresponde na aplicação a 43,0,5%. Portanto, dentro dos limites, o total de despesa relacionada com o pessoal dos poderes executivo e legislativo, 45,58%, não excedeu de igual forma os limites máximo e prudencial. As despesas relativas à saúde, cujo investimento deveria ser necessariamente, minimamente 15%, nós cumprimos com 21,93% de investimento na saúde. Remuneração dos profissionais do magistério, percentual mínimo de 60%, foi 64,42%. Educação, despesas, investimentos em educação das receitas de imposto, transferências constitucionais legais,
cujo percentual mínimo é de 25%, nós investimos 35,90%. Então, no que se refere especificamente às contas de governo, o município de Ponto Belo cumpriu, em sua integralidade, todos os limites constitucionais, todos os limites legais, razão pela qual não se pode dizer que houve qualquer dano ao município ou qualquer má-fé na construção do orçamento. Não fossem as intempéries, as outras situações várias decorrentes da formulação dos convênios, da efetivação disso com o governo estadual, com o governo federal, o município teria certamente cumprido o orçamento, inclusive se desconsiderado exatamente o que foi previsto de receita para convênios, se nós se nós descartarmos exatamente o que foi previsto com esse tipo de receita, nós teremos, com as outras previsões, exatamente o cumprimento de tudo o que foi previsto. Também, assim, nas contas referentes ao município de Mucurici, cuja situação é exatamente idêntica, e por isso faço mais uma vez menção, o conselheiro relator destacou o conceito de contas de governo, que são diferentes das contas de gestão, e que, por isso, se a gente der ênfase especial ao desempenho orçamentário, nós teremos que o resultado foi positivo e que não houve qualquer dano. É a mesma situação, volto a frisar, do nosso município. A segunda questão é referente às notas explicativas que supostamente não apresentam esclarecimentos suficientes para justificar os registros referentes à compensação de valores de INSS. Bom, aqui nós também precisamos rever que essa questão não deve prosperar. Por quê? Inicialmente, porque a Prefeitura esclarece que, apesar dos créditos do INSS a compensar registrados pela contabilidade estarem sendo considerados supostamente pela liquidez duvidosa, porque houve uma investigação do Grupo Especial de Trabalho Investigativo do Ministério Público Estadual, referente a esse determinado instituto, no que se refere ao registro contábil dos valores inscritos como crédito a compensar e dos valores compensados, não há que se vislumbrar nenhuma inconformidade contábil nesse registro. E coube também ao setor contábil do município, tão somente ao setor contábil do município, efetuar o registro contábil do crédito a compensar do INSS, bem como o registro dos valores levantados, apresentados pela empresa, contratados pelo município, para efetuar o cálculo dos valores. Então, ainda sobre esse assunto, há uma resolução do próprio Tribunal de Contas do Estado, resolução 182/2012, que se manifesta pelo exame em separado dos atos, seriam atos de gestão, para que sejam separados, sejam analisados em apartado das contas de governo, para que não se prejudique a prestação de contas anual. Então, em sede de outro espaço, em um exame apartado, nós podemos vir a considerar e a discutir de forma mais aprofundada estas questões. Não obstante, neste caso, na prestação de contas anual do exercício referido de 2011, nós não podemos vir a analisar atos de gestão, e esta situação também ocorreu no município de Mucurici, na conta do exercício de 2010, e este Tribunal de Contas acolheu também, naquele caso concreto, com base no princípio da razoabilidade, que não se tratavam de atos de gestão, mas tão somente, não se tratava de contas de governo, mas tão somente de atos de gestão, e o relator do caso em questão também opinou, e acompanhado pelos demais conselheiros,
opinou para que fosse considerados em apartados esses atos de gestão. De forma, senhores conselheiros, que nós, a defesa do prefeito vem aqui imbuída dos mais ternos sentimentos e sabedores de uma realidade muito difícil, de técnicos contábeis, da dificuldade da contabilidade de um município, mas sempre buscando fazer o melhor e cumprir os limites constitucionais, legais, os investimentos. O prefeito da época era conhecido pela alta capacidade de aquisição de recursos para o município. Então, anualmente, era previsto de forma maior, né, os recursos referentes a convênios, porque havia, historicamente, uma condição de convênios, de aquisição de convênios muito grande, muito forte. Neste exercício específico, nós não conseguimos atingir o que seria necessário, razão pela qual supostamente temos a alegação de um orçamento superestimado, o que, conforme depurado dos autos, não corresponde, né, se bem analisado. E a outra questão, né, a alegação nós podemos discutir de forma mais específica, mais efetiva, em apartado, conforme rege a própria resolução do Tribunal de Contas, mas não especificamente na previsão de contas anual. Solicito, então, a defesa do prefeito, a análise depurada desta exímia relatoria do conselheiro José Antônio Pimentel, que tem se mostrado também muito atento à realidade dos municípios, bem como os demais conselheiros que têm efetuado um excepcional trabalho em sede desta Corte. Muito obrigado pela atenção. Palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Senhor presidente, eu vou solicitar as notas taquigráficas e devolver o processo à área técnica. Ok. Conceda a palavra ao conselheiro Sérgio Abudib. Obrigado, presidente. Inicio relatando o processo 3641-2014, omissão de remessa de prestação de contas bimestral do Fundo Municipal de Educação de Alegre. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Luciano Vieira, votando pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Da mesma forma, o processo 437-2015, também omissão de remessa de PCB, da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Acompanho também o entendimento técnico, parecer ministerial, este da Lavra do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, votando pelo arquivamento em face do saneamento da omissão. Processo seguinte, 2498-2014, a prestação de contas anual, referente ao exercício 2013, da Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo. Acompanho o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, votando as contas regulares com a devida quitação, posterior arquivamento após o trânsito. Processo seguinte, 6970-2013, pedido de reexame. Desculpe, presidente. Em face do pagamento da multa, estou votando pela quitação, esclarecendo que não se trata de processos de conta e por essa razão não se discute necessidade de saneamento. Processo seguinte 2197-2012, prestação de contas anual referente a exercício 2011, da Prefeitura Municipal de São José do Calçado. O responsável atravessou petição protocolado sob o número 54878/2015-5, solicitando prorrogação da sustentação oral pleiteada. Deferi, marquei para o dia 24/6, comunique-se.
Por fim, senhor presidente, o processo 3587-2012 é uma representação em face à Prefeitura Municipal do Rio Novo do Sul. Esse processo, senhor presidente, eu estou retirando de pauta para aguardar um processo referente à Prefeitura de Cariacica, que está sendo votado no plenário e é objeto de vista, em face de uma determinação acerca de recomposição de fundo, que também está sendo discutida no plenário. Então, a fim de uniformizar a decisão, eu vou retirar de pauta e aguardar o julgamento do processo do plenário para que tenhamos a decisão na Câmara no mesmo sentido. É só, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Conselheiro Sérgio Abudib relatou os seguintes processos: 3641-2014, arquivar. 437-2015, arquivar. 2498-2014, regulares com quitação, arquivar. 6970-2013, quitação. 2197-2012, deferir pedido de defesa oral para 24 de junho. 3587-2012, retirado de pauta. Concedo a palavra ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Processo 2480-2014, Superintendência Regional de Saúde Cachoeira Itapemirim, responsável José Luiz Leal Darós. Acompanhando o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas da Superintendência Regional de Saúde Cachoeira Itapemirim, referente ao exercício financeiro de 2013, dando-lhe a devida quitação ao responsável José Luiz Leal Darós. Processo 6321-2010, eu vou retirar de pauta, senhor presidente. Processo 8118-2009, eu vou devolver a palavra a Vossa Excelência, que é vista com o conselheiro João Luiz. Eu, assim, estou em dúvida se eu retiro de pauta para ver o voto ou ele lê o voto. Concedo a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, processo TC 8118-2009. Na 12ª sessão ordinária de 2015 da segunda Câmara, realizada no dia 22 de abril, convocado para substituir o conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto, pedi vista dos autos para melhor me inteirar acerca da fiscalização realizada na Prefeitura de Muqui, decorrente de denúncia formulada por cidadão daquele município. Dispensado o relatório, sigo na análise e voto. A fiscalização realizada na Prefeitura de Muqui para verificar a procedência da denúncia acerca de possíveis irregularidades em contrato de prestação de serviços firmados com a pessoa jurídica José Natal Pires Maganha, ME, identificou que durante o período compreendido entre os anos de 2001 e 2005, foram pagos R$ 79.362 àquela empresa, sem a realização de processo licitatório e sem a realização dos procedimentos exigidos na liquidação das despesas. A contratação de serviços pela administração pública deve ser necessariamente precedida de licitação, com fins de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes. A essa regra se contrapõem algumas possibilidades de contratação direta, situações em que devem ser preenchidas as condições de dispensa e inexigibilidade, especialmente previstas nos artigos 24, 25 e 26 da Lei de Licitações. A inobservância de tal proceder, assim, foi destacada na instrução técnica conclusiva do Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas. Além disso, apurou a equipe de auditoria que as despesas realizadas nessas contratações não foram regularmente liquidadas. A Lei 4.320, de 64,
que estabelece normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, prevê normas a serem observadas para regular a liquidação das despesas. Tal exigência tem como finalidade verificar objetivamente o cumprimento contratual e o direito do credor ao pagamento, isto é, verificar o implemento de condição foi cumprido. Entretanto, quando da liquidação e pagamento de serviços contratados para manutenção de veículos na frota da Prefeitura de Muqui, se adotou o modus operandi que não garantiu a verificação da efetiva execução do serviço. A partir da solicitação do secretário municipal, instruída com 3 orçamentos, em grande parte dos processos realizados repetidamente com as mesmas empresas, mas sempre com um único vencedor, a Oficina Mecânica Boa Esperança, o prefeito autorizava a despesa, o secretário determinava o empenho, a contabilidade emitia a nota de empenho, firmada pelo prefeito, a tesouraria emitia a ordem de pagamento, a empresa apresentava a nota fiscal de serviço e firmava a quitação. Como comprovações dos serviços, restam apenas notas fiscais de serviço, as quais contêm descrição genérica dos serviços prestados e não existindo quaisquer outros documentos fiscais que relacionam as peças aplicadas no reparo ou sua utilização no veículo objeto de manutenção. Quanto a isso, importa observar que, ao estabelecer normas gerais de direito financeiro aplicáveis aos impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza, o Decreto-Lei nº 406 de 1968 prevê a incidência do imposto sobre determinado serviço constante em lista que lhe seguia anexa, depois atualizada pelas leis complementares 56 de 1987 e 116 de 2003. Nelas é possível identificar que os serviços relacionados a conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, veículos, motores e recondicionamento de motores geram o imposto sobre serviço, excetuando o valor das peças fornecidas pelo prestador de serviço, sujeito ao ICMS, facilitando com isso o controle sobre as peças empregadas na execução do serviço. Logo, ao fazer o pagamento sem comprovar a efetiva prestação do serviço e ou aplicação do material empregado em sua execução, descuidou o gestor municipal das exigências legais que orientam o trato da coisa pública. Não socorre o gestor a juntada extemporânea de declarações dos ex-secretários de Agricultura, Educação, Transportes e Obras Públicas e do tesoureiro, onde atesta a execução dos serviços executados contratados junto à empresa Oficina Mecânica Boa Esperança. Sem desmerecer as afirmações contidas naquelas declarações, entendo não ser plausível crer que documentos firmados em dezembro de 2011 possam ser peças suficientes para atestar a efetiva execução de serviços contratados e a aplicação de peças em veículos na Prefeitura de Muqui, sujeitos à manutenção, observando que o secretário de Agricultura atesta apenas o serviço executado no exercício de 2005, não fazendo referência quanto ao dos anos anteriores. Lado outro, ao tratar de fatos ocorridos entre 2001 e 2005, com citação válida do responsável levada a termo somente em novembro de 2011, se amolda a hipótese prevista no artigo 71, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei Complementar 621/2012, com a inexcusável decretação da prescrição da pretensão punitiva por parte desta Corte de Contas. Entretanto, a prescrição da pretensão punitiva não impede a atuação fiscalizadora do Tribunal de Contas para a verificação da ocorrência de dano ao erário, nem obsta a adoção de medidas corretivas para o exato cumprimento da lei, conforme expressa a previsão inscrita no artigo 71 da Lei Complementar 621/2012. De fato, a leitura dos autos desenha um quadro inquietante na gestão de serviços contratados pela Prefeitura de Muqui entre 2001 e 2005, e que pode ser resumida nos seguintes tópicos sequenciais. 1. A empresa Oficina Mecânica Boa Esperança é constituída no dia 31 de janeiro de 2001 e inicia suas atividades no dia 14 de fevereiro de 2001.
Em 23 de agosto de 2001, a empresa passa a ser representada por um dos mecânicos, mediante procuração a ele conferida pelo sócio proprietário. 3. Primeiro contato da Prefeitura de Muqui com a empresa realizada, dia 26 de março. Empresa constituída em fevereiro, começa a contratar com a Prefeitura em março. Os secretários municipais solicitam autorização de execução de serviços de manutenção em veículos, instruídos com 3 orçamentos. Em todos, o vencedor é a empresa Oficina Mecânica Boa Esperança. Emite-se a nota de empenho, o fornecedor apresenta a nota de serviço, emite-se a ordem de pagamento, o fornecedor recebe o valor e passa recibo, e em 2005 é realizada a última contratação com a oficina. Em 20 de março de 2007, a empresa encerra suas atividades. Em dezembro de 2011, alguns secretários atestam os serviços realizados entre 2001 e 2005. Dessarte, sem a efetiva comprovação da correta prestação de serviço, não se pode presumir pela ausência de prejuízo, ou que os recursos foram utilizados devidamente, razão pela qual permanece latente a possibilidade de prejuízo ao erário público. Nessa circunstância, cabe a apuração do débito, mediante a verificação, quando possível, a quantificação com exatidão de seu valor real devido, ou por estimativa, quando por meios confiáveis, apura-se a quantia, cuidando-se de não exceder o real valor devido. Artigo 164, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do Regimento Interno. Contudo, no caso concreto, é impossível estimar o valor correspondente aos pagamentos feitos sem comprovação da realização dos serviços e aplicação de peças exigidas na manutenção dos veículos. O decurso temporal e a natureza dos bens não permitem sua localização e inspeção. Nesse ponto em particular, discordo do parecer ministerial quanto à imposição de ressarcimento do valor total pago a contratado naquele período, pois, apesar da falta de comprovação de adimplência do objeto contratado, seria improvável a possibilidade de não ter ocorrido qualquer entrega de serviço de manutenção dos veículos. Ante o exposto, profiro voto no sentido de, com fundamento do artigo 95 da Lei 621/2012, diante da constatação de ilegalidade dos fatos denunciados, decido pela procedência da denúncia. Com fundamento no artigo 71, parágrafo 1º da Lei Complementar 621/2012, e diante da verificação de tempo superior a 5 anos entre os fatos denunciados e a citação do denunciado, decreta a prescrição punitiva deste Tribunal de Contas em face dos fatos relatados nesses autos. Preliminarmente, com fundamento no artigo 207, inciso 6 da Resolução TC 261/2013, e diante da presença de irregularidade que resulta em dano ao erário, conforme consta no relatório de auditoria, converto o processo de fiscalização em tomada de contas especial. 4. Rejeitar as alegações de defesa do senhor José Paulo Viçosi, especialmente quanto à liquidação irregular da despesa e pagamento sem contraprestação de serviço. Julgar irregulares as contas do senhor José Paulo Viçosi no exercício compreendido entre 2001 e 2005, em razão de grave afronta à norma legal e a ocorrência do previsto no parágrafo 6º do artigo 157 do Regimento Interno, e deixar de condenar o débito diante da impossibilidade de sua quantificação. Determinar ao atual gestor que adote o seguinte: em todos os procedimentos destinados à contratação de serviços, a administração planeja adequadamente sua demanda e apresente descrições e informações claras, precisas e pormenorizadas do objeto pretendido. B. Observe rigorosamente as prescrições previstas nos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64 na liquidação e pagamento das despesas contratadas. Dá ciência ao denunciante, cientificar ao Ministério Público, após o trânsito em julgado, arquivos. É só. Conselheiro Pimentel. Senhor presidente, eu vou manter meu voto, que já foi lido na sessão retrasada, e assim reconheço o voto do conselheiro João Luiz, mas mantenho o meu voto e assim basicamente tem algumas coisas que nós concordamos, tem outras que não. Na conversão de tomada de contas eu não recomendo,
Talvez seja, assim, o maior, o fator mais preponderante nesse momento, tá certo? Eu vou manter a minha conclusão, que se for preciso, eu vou ler novamente. Mas isso já foi lido na sessão retrasada. Eu vou pedir vista para me inteirar dos 2 votos. Isso. Eu acho que é uma pequena divergência. Presidente, eu posso fazer só uma sugestão? Que independente, que basicamente a divergência está em relação à tomada de contas. Isso. Mas eu sugeriria que, independente da decisão que fosse tomada, que houvesse aquelas 2 recomendações. Ok, Eu coloquei como determinação, não é nem recomendação. É uma sugestão, tá, para ser avaliada depois. Ok. Se houver esse consenso, eu não preciso nem pedir vista. A gente faz a... Eu acho que não vejo dificuldade. Né? Então a gente mantém o voto do conselheiro Pimentel com as recomendações do conselheiro Lovati. Mas ainda permanece só a divergência em relação à tomada de contas. A exceção da tomada de contas. Isso. Ok. Então eu vou colocar em votação, né, Ok. como vota o conselheiro Lovati, Para proferir o voto pela procedência com a tomada de contas, rejeitar, não aplicar multa, nem impor o ressarcimento, não teria, e com determinação. Conselheiro Pimentel. Eu mantenho não converter em tomada de contas e agregando as 2 recomendações do conselheiro João. Ok, então vou relatar. O senhor tem que votar, senhor presidente. Eu acompanho o conselheiro Pimentel e declaro o voto do conselheiro. Acabaram, senhor presidente. Não, acabaram aqui meus... Ok, não, eu vou proclamar o voto. Rejeitar alegações de defesa do senhor José Viçosi no tocante às irregularidades imputadas, ausência de licitação e liquidação irregular de despesas, acolher as alegações de defesa do senhor José Viçosi para afastar ressarcimento imputado, cujos efeitos são estendidos ao senhor José Natal Pires Maganha, procedência parcial da denúncia, reconhecer prescrição da pretensão punitiva, arquivar determinações. É isso. Vou relatar os processos. O conselheiro Pimentel também relatou o processo 2480-2014, regular quitação, processo 6321-2010, retirou de pauta, e o processo 2219-2012 adiou em virtude da sustentação oral feita. Relato os processos da minha responsabilidade. Processo 2583-2014, trata os autos de prestação de contas anual, Câmara Municipal de Castelo. Responsabilidade Pedro Valane da Cruz, presidente da Câmara, exercício 2013. Acompanhando na íntegra o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas apresentadas pelo senhor Pedro Valane da Cruz, presidente da Câmara Municipal de Castelo. Exercício 2013, na forma do inciso 1, artigo 84, Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável nos termos do artigo 85 do mesmo diploma legal. Processo 2601/2014,
Prestação de contas anual do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, exercício financeiro 2013. Responsabilidade do senhor Ademir Santos Cardoso, diretor-presidente, acompanhando na íntegra o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, voto no sentido de que este egrégio tribunal julgue regulares as contas do senhor Ademir Santos Cardoso, diretor-presidente do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, dando plena quitação ao responsável. Processo 3397/2013, prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Ibatiba, exercício 2012. Responsabilidade, senhoras Luciane Trindade Carvalho Bárbara, Lelilane Soares Freitas, Andréa Cristina da Silva e o senhor João Batista de Oliveira Amaral, acompanhando na íntegra o entendimento da área técnica e do Ministério Público de Contas, voto pela regularidade das contas, dando quitação aos responsáveis. Processo 3395/2013, prestação de contas anual do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Águia Branca, exercício 2012. Responsabilidade, senhora Suziane Paste Gonçalves Oliveira, diretora-presidente. Obedecido todos os trâmites processuais legais e por comungar com a manifestação da área técnica e do Ministério Público Especial de Contas, submeto a matéria à apreciação deste colegiado, propugnando o voto nos seguintes termos: pela regularidade, com ressalva das contas da senhora Suziane Paste Gonçalves Oliveira, diretora-presidente, frente ao Instituto da Previdência dos Servidores do município de Águia Branca, exercício 2012, na forma do inciso 1 do artigo 84, Lei Complementar 621/2012, dando plena quitação ao responsável no termo do artigo 86 do mesmo diploma legal. Processo seguinte, 3327/2015, eu estou adiando. Processo 3447/2015, denúncia sobre suposta renúncia de receita, Prefeitura de João Neiva. Quinta Secretaria de Controle Externo, através da MTP 271/2015, relata que a documentação de suporte apresentada na denúncia não tem o condão de materializar indícios de provas suficientes para suportar as alegações apresentadas. Portanto, não atendendo aos requisitos de admissibilidade disposto no artigo 177 do Regimento Interno, sugerindo o não recebimento da denúncia, igualmente opina o Ministério Público de Contas. Pelo exposto, voto pelo não conhecimento da presente denúncia e consequente arquivamento do feito, ante o preconizado no artigo 176, parágrafo 3º, inciso 1, da Resolução TC 261/2013. Processo 8321/2014, eu vou adiar. Processo 11603/2014. Representação com pedido de concessão de medida cautelar apresentado ao Ministério Público Especial de Contas, face da Prefeitura Municipal de Castelo, relativas a supostas irregularidades na concorrência pública 002/2014, com vistas à contratação de empresa para execução do serviço de limpeza pública. Foram notificados os representados para se manifestarem sobre os itens apontados na peça inicial. Juntadas as respostas dos gestores, foram os autos enviados ao núcleo de cautelares, posteriormente ao núcleo de engenharia e obras públicas, para se manifestar a respeito dos itens apontados na peça inicial por estarem relacionados à engenharia.
Após manifestação do NEL, foram os autos encaminhados ao núcleo de cautelares para elaboração da MTP 216/2015, que, em linhas gerais, propôs o conhecimento, o recebimento da representação, bem como a concessão da medida cautelar. Observo que ambas as manifestações técnicas apontam para a necessidade de concessão de medida liminar cautelar, pleiteada pelo Parquet de Contas, arguindo para isso a transgressão das regras básicas da licitação, que prejudica o caráter competitivo do certame. Não é demais afirmar que o posicionamento da área técnica e do Ministério Público de Contas é, de um modo geral, embasado na patente violação do princípio da legalidade pelo jurisdicionado, uma vez que a peça inicial e a análise técnica indicam real infração à Lei 8666-93. Ocorre que o caso vertente demanda verificação mais cuidadosa da matéria, tendo em vista a maior complexidade inerente à discussão acerca da interrupção de serviço público de limpeza de natureza contínua, tal como é o serviço de limpeza pública. Em verdade, tem-se por comum o entendimento de que serviços de saneamento básico, como é o caso de serviços de limpeza pública, não estão sujeitos à interrupção, ainda que aparentemente se verifique afronta à norma legal sob pena de frontal violação do princípio da continuidade e da razoabilidade. Há que ressaltar que o serviço público em tela atualmente está sendo prestado por quanto o contrato 1.05728/2014 foi estendido, conforme demonstra o extrato do primeiro termo aditivo ao mencionado contrato, publicado no dia 30 de janeiro de 2015, no Diário Oficial dos Municípios, edição 189, motivo pelo qual é oportuna a ponderação a respeito da aplicação do princípio da continuidade. Acerca deste princípio, instrui o renomado professor José dos Santos Carvalho Filho, que, aspas, este princípio indica que os serviços públicos não devem sofrer interrupção, ou seja, sua prestação deve ser contínua para evitar que a paralisação provoque, como às vezes ocorre, colapso nas múltiplas atividades particulares. Fecha aspas. É o que acontece em caso em comento. Vale dizer, conquanto se possa vislumbrar a violação dos dispositivos legais fixados na Lei 8666/1993, o fumus boniuris e o periculum in mora, muito mais nítido é o periculum in mora inverso, proveniente de uma possível suspensão do serviço público, em referência, fato este que poderia acarretar maiores prejuízos e malefícios para os munícipes. Ante o exposto, em parcial concordância com o posicionamento da área técnica, estampado na MTP 205/2014 e 216/2015, voto nos seguintes termos. A. Pelo conhecimento e recebimento da representação nas formas do artigo 177, concomitante com o 81 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução TC 261/2013. B. Pelo indeferimento da medida cautelar, em razão da identificação do periculum in mora inverso e da necessária prestação contínua do serviço público em questão. C. Pela notificação dos representados, para que nos moldes do artigo 125, parágrafo 4º, da Lei 621/2012 e o artigo 307, parágrafo 3º do Regimento Interno, preste informação quanto aos itens questionados na representação no prazo improrrogável de 10 dias. D. Pela notificação dos representados, para que encaminhe junto com as suas justificativas. 1. Cópia das medições e pagamentos realizados, conforme sugestão do NEL, subitem 9.6 da MTP
205/2015. 2. Informações sobre o subitem 10.5 da MTP 205/2015. Seja cientificada a empresa representante do teor desta decisão. F. Seja encaminhada cópia da MTP 205/2015 e da MPT 216/2015 aos representados, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa. G. Prestadas as informações, encaminhe-se os autos à unidade técnica para a elaboração da instrução técnica inicial competente. Como há divergência, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, Pela ordem. palavra o deputado. Desculpe, excelência. Eu ainda estou com resquício da Assembleia. Palavra o conselheiro Sérgio Abudipe. Em face da ausência da concessão da medida cautelar, o processo, é possível a concessão de vistas e seja apresentado na próxima sessão. E é o que eu vou fazer em face dos valores envolvidos, presidente. Ok, vista Vossa Excelência. Processo 11.771/2014, eu vou adiar por perda superveniente do objeto, uma vez que na reunião de segunda-feira nós vamos tratar do assunto. Processo 4496/2015, trata-se dos autos de relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura de Irupi, relativo ao primeiro bimestre de 2015. Face da verificação de descumprimento da meta bimestral de arrecadação, nos termos da legislação pertinente, voto pela emissão de parecer de alerta. Processo 4519/2015, Prefeitura Municipal de Castelo, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2015, em face de verificação de descumprimento da meta bimestral de arrecadação, nos termos da legislação pertinente, voto pela emissão de parecer de alerta. Processo 4522/2015, trata os presentes autos de relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura de João Neiva, primeiro bimestre de 2015. Em face do descumprimento da meta bimestral, voto pela emissão de parecer de alerta. Processo 3566/2004, o processo 8075/2010. Auditoria especial realizada no Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ribananal, solicitado pelo então conselheiro Humberto Messias de Souza e determinado pela presidência deste Tribunal de Contas, a fim de apurar possíveis irregularidades no pagamento de vale-refeição e diária durante os exercícios de 1998 e 99, sob responsabilidade do senhor Zione Della Melina Lorenzoni, diretor do SAI de Ribananal, no período de 4 a 30 de maio de 99. Considerando a manifestação da Secretaria do Ministério Público de Contas, que certifica que a multa e o débito foram quitados, bem como o cumprimento pela responsável da decisão proferida no Acordo TC 208/2010, tendo procedido o recolhimento do valor da penalidade e do ressarcimento que lhe foram infligidos, voto no sentido de que seja saneado o processo, sendo expedido quitação senhora Zione Della Melina Lorenzoni, na qualidade de gestora responsável pelo SAI de Ribananal, no exercício de 1999, e é só. Conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges, relator. Processo 2583/2014. Regular, quitação, arquivar. 2601/2014. Regular com quitação, arquivar.
3397/2013. Regular com quitação, arquivar. 3395/2013. Regular com ressalva, quitação, arquivar. 3327/2015, adiado. 3447/2015, não conhecer, arquivar. 8231/2014, adiado. 11.603/2014, vista, conselheiro Sérgio Abudib. 11.771/2014, adiar. 4496/2015, 4519/2015, 4522/2015, alerta. 3566/2004, apenso 8075/2010, saneamento, quitação. Passa a palavra ao conselheiro João Luiz Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar processo de pessoal, admissão na Secretaria de Estado da Justiça de Fernando Manhago Teixeira de Albuquerque, com proposta de voto pelo registro. Aposentadorias. No Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Conceição da Barra, Antônia Barreira Bonfim, proposta pelo registro. Os processos seguintes são de aposentadorias do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, todas com proposta pelo registro. Interessados: José Batista da Silva, Maria Helena Oliveira, Adenildes Maria Stein, Maria Regina Gadioli, Lúcia Maria Lessa Silva e José Rômulo Silva dos Santos. No Instituto de Previdência Servidor do Município de São Gabriel da Palha, aposentadoria de Sueli Janair Martins Paixão, registro. No Instituto de Previdência Servidor do Município de Linhares, aposentadoria de Maria de Fátima Silva Jesus, registro. No Instituto de Previdência Servidor do Município de Vitória, aposentadoria de Gelci Germano de Souza, registro. Do Instituto de Previdência do Servidor do Município de Conceição da Barra, aposentadoria de Tereza Souza Santos, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, pensão de Antônio Francisco Nascimento, registro. E, finalmente, no Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, pensão, interessado Julieta Bergamaschi da Silva, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. É só, presidente. Proclamo o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto João Luiz Lovati. Agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, no dia 13 de maio, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão.